Então, já estamos gravando. Então, é a homilética, que significa a arte de pregar. Então, ao longo desse mês agora que está terminando, né, já estamos no fim, então, e durante o mês de maio, nós vamos trabalhar dessa forma, aprendendo a pregar a palavra. Eu lembro que, quando nós estudamos aqui essa disciplina aqui no Vitória, foi a disciplina que deu mais, assim, o pessoal ficou mais entusiasmado. Por quê? Porque muitos têm um desejo, para não dizer um sonho, de pregar a palavra. E todos nós temos a obrigação de pregar, porque nós fomos comissionados para pregar a palavra. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é realmente uma disciplina que é apaixonante, né? Essa questão de pregar. Quando nós observamos aí os pastores pregando, a gente acha bonito, né, como os pastores pregam, mas eles tiveram que estudar muito, para poder pregar a palavra da maneira que eles pregam. Tiveram que gastar tempo estudando, gastar tempo fazendo os esboços. Então, é assim. Às vezes a gente vê só ali, o pastor Nelson, por exemplo, está pregando ali, está sendo usado por Deus. Sim, está sendo usado por Deus, mas para ele ser usado por Deus, ele teve que estudar. E não é pouco, não, é muito. É também que você está sendo usado. E ele, com certeza, ele sabe todas essas técnicas que nós vamos passar, ele conhece. Né? Porque no seminário que ele fez, ele teve essa disciplina de homilética. Da mesma forma, os outros pastores que estudaram e são pregadores da palavra, pregam com excelência. E é isso que nós vamos repassar para vocês. Pregar com excelência. Pregar a palavra de Deus usando as ferramentas e repassar para a nossa comunidade de fé o melhor possível da pregação. Nós já estudamos sobre a hermenêutica, que é a arte de interpretar, e agora vamos encerrar essas duas disciplinas, uma completa a outra, né? A hermenêutica, você lê o texto e interpreta o texto da maneira correta. E a homilética, você passa para a prática o que você aprendeu ali na hermenêutica. Você vai pregar palavras na questão prática mesmo. E nós vamos, tem vários assuntos interessantes que nós vamos falar aí durante essas aulas. Deixa eu colocar aqui a apostila. Vocês viram que eu enviei a apostila aí? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Não, eu vou ter que... Peraí, deixa eu ver aqui. Vou ter que procurar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu aí? Sim. Está aparecendo, pastor. Homilética, introdução, né? Então é o seguinte. O nome da disciplina, homilética. Todas as vezes que você escutar essa palavra homilética, você vai entender que está se relacionando com a arte de pregar. E ela começou tem muito tempo, né? Desde lá da Grécia Antiga, que já se falava em homilética, né? Aqui, a arte de falar em público, né? Teve essa arte de falar em público teve o início lá na Grécia, né? Os filósofos lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham
essa condição de falar em público. Iniciou-se lá, desde lá do mundo grego, da antiguidade grega, tem essa condição que eles usavam para falar em público. Né? Então, nós temos que entender que houve, na Grécia Antiga, a arte de falar em público era chamada de retórica. Alguém já ouviu falar essa palavra aí, retórica? É a arte de falar, é a arte de falar bem. Né? E na Grécia, então, era a arte de falar, a arte de falar em público era chamada retórica. O mundo romano, logo após o Império Grego perder a sua efetividade no mundo, veio o Império Romano. O Império Romano, ele deixou, no Império Romano, essa arte de falar em público deixou de ser chamar retórica e passou a chamar oratória. Vocês também já devem ter ouvido essa palavra, né? Oratória. O que é? Falar bem em público. Isso é um desafio muito grande para muitas pessoas falar em público, porque não é fácil. Você chega ali para falar, para passar um conteúdo para as pessoas que estão ali para te ouvir, isso não é fácil. Principalmente para mim, que no começo, né, eu tenho ainda uma timidez muito grande. Então, para mim, falar em público era uma coisa impensável. Mas aí entra também uma coisa que acontece com muitos de nós, né? É a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele te chama, né, para fazer algo, o próprio Espírito Santo, ele quebra barreiras para poder fazer com que você consiga eliminar essa barreira. Então, não é fácil você chegar, falar para um grupo de pessoas, trazer um conteúdo, fazer com que aquelas pessoas comprem a sua ideia. Não é fácil. Isso eu falo em todas as áreas, né? Não só na área do ensino cristão, na área da pregação cristã, mas no mundo, de uma forma geral, não é fácil você chegar e falar em público. Existem técnicas, né? Não é o nosso caso aqui, que nós vamos estudar a arte da pregação, não é nosso intuito aqui, mas existem técnicas de você falar em público, que são as aulas de retórica, as aulas de oratória, e há vários cursos aí disponíveis aí no mercado para você aprender. Mas não é fácil. Eu já falo para vocês que é uma situação difícil, uma situação que requer muito conhecimento e requer também a quebra desse paradigma de você ficar travado na hora de falar em público. Então, não é fácil, mas da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês eliminarem essa condição de estar assim, preso e com medo de falar em público. Isso acontece mais, é muito comum as pessoas suarem frio, as pessoas passarem da dor de barriga, a condição física da pessoa trazer dificuldade para ela quando ela tem que falar em público. Não é fácil. Mas, como eu disse anteriormente, ela não é fácil, mas também não é impossível. Bom, então vamos lá. No cristianismo, até aqui, eu falei da retórica, da retórica lá no mundo grego e da oratória no mundo romano. Aí, deixa eu liberar aqui.
no cristianismo, esse conceito de homilética, né? Só lembrando que esse conceito de homilética, de retórica, de oratória, lá na época da Grécia e do Império Romano, não tinha o nome de homilética, não tinha esse nome ainda. Esse termo homilética veio do grego, mas não se falava em homilética, falava em discurso, falava em retórica e oratória. No cristianismo, a partir do século XVII, a arte de pregar passou-se a chamar homilética. Então, já na era cristã, no século XVII, 1600, aqui, por volta do ano 1600, começou a chamar homilética. Agora eu vou falar para vocês alguns termos técnicos que é importante a gente saber. A origem etimológica da palavra homilética, ela vem do grego. Então, ela vem do grego homilos, que significa multidão ou assembleia do povo. Lá no... Lá na Grécia, os filósofos, eles reuniam o povo e era aquela multidão. E eles usavam a sua retórica para falar com aquele povo, para fazer com que aquele povo compactuasse com as ideias deles, né, daqueles filósofos. E tinha os filósofos que eram respeitados, né, no caso dos pré-socráticos, aqueles filósofos que veio antes de Sócrates, né, e depois os pós-socráticos, né, que vieram depois, que são Platão, Aristóteles e outros mais. O que acontecia? Tinha um grupo lá na Grécia que eles eram chamados de sofistas. Esses sofistas, eles eram também filósofos, mas eles não tinham desejo de falar a verdade, né? De falar a verdade para o povo. Eles eram assim, digamos que eles eram um tipo de mercenários. Eles falavam aquilo que as pessoas querem ouvir para poder ter lucros, né? Lucros, eles eram tipo mercenários. E esses sofistas, eles não tinham interesse, eles não compactuavam com a verdade. E eles eram homens que tinham uma capacidade enorme de fazer com que a plateia, o público, voltasse para aquilo que eles estavam dizendo. Eles tinham assim, uma condição de fazer a pessoa chorar em um determinado momento, e momentos depois, eles fazem aquelas mesmas pessoas sorrirem. Eles eram muito assim, eles tinham um envolvimento muito grande e fazia com que essas pessoas também se envolvessem ali e extraía as emoções daquelas pessoas. Eles tinham assim, uma habilidade muito grande. Mas, no caso, principalmente de Sócrates, o Sócrates era contrário a esses sofistas, porque eles não tinham compromisso com a verdade. Eles falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir e em troca de dinheiro. Então, os sofistas eram, sim, marginalizados nessa questão. E o Sócrates, que foi um dos maiores filósofos, ele tinha uma maneira de falar com as pessoas, isso é usado até hoje, que é chamado de maiêutica, né? Maiêutica. Ele começava ali, falando com as pessoas, ele começava a fazer perguntas e as pessoas iam respondendo ele ia fazendo outras perguntas, assim sucessivamente. E no final, aquela pessoa que achava que sabia alguma coisa, ela se dá por conta que ela realmente não sabia era nada. Porque ele fazia esse envolvimento, né? Essa maiêutica, fazia com que eles realmente eles
caíssem em contradição. O Sócrates foi até morto, porque ele foi acusado de perverter os jovens da época dele, né? E foi condenado a tomar veneno e morrer. Então, tudo isso que eu estou falando aqui envolve essa questão da fala, de falar em público. Veja como é interessante você falar bem em público e usar as ferramentas. Sócrates é um exímio. Ele falava tão bem em público que ele era um exímio palestrante. Falava muito bem, já naquela época, na Grécia Antiga. E essa arte de falar era importante demais dentro do Evangelho. Porque se a pessoa tiver um conhecimento no conteúdo bíblico, não souber se expressar, ele não vai ter êxito na sua pregação. Veja bem, quando a pessoa não usa bem as ferramentas, ela começa ali a falar, pouco tempo as pessoas começam a dispersar, não prestar mais atenção nela, e ali a pregação já cai por terra. Então, é isso que nós vamos focar no nosso estudo. É de falar e manter as pessoas com atenção naquilo que você está falando. Isso é importante. Mas para a gente ter êxito nessa questão, nos dias atuais, Sócrates era fora de série nessa questão. Então, o Platão, Aristóteles também, eles eram excelentes oradores. Mas hoje, nós temos que ter também essa mesma condição de estar mantendo as pessoas com a sua atenção fixa naquilo que nós estamos falando, né? E aí a gente tem também que focar na Bíblia Sagrada, né? O pregador, ele tem como sua função primordial pregar o texto das Sagradas Escrituras, porque o texto das Sagradas Escrituras é que tem o poder. A Bíblia, ela é divina e humana, e ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. E as pessoas estão hoje, apesar de que o mundo está muito corrido, mas as pessoas, elas vão todo domingo, você pode ter certeza, todo domingo saem as pessoas de casa para ir na igreja, para ouvir uma palavra, a pregação do pastor ou líder, e com interesse, né, nessa palavra, para que ela possa mudar a sua vida. Então, é muito importante, porque a pregação ali, dominical ali do pastor, ela tem poder quando é pregada realmente na sua íntegra, né, baseada na Bíblia, ela tem o poder de mudar a vida de uma pessoa. Alguém quer fazer pergunta aí? Não? Então vamos continuar, então. Então, nós já falamos aqui dessas questões aqui mais técnicas, né? Homiles, que significa multidão ou assembleia, a homilia, né? Que quer dizer o pequeno discurso. Esse surge da mesma raiz, que quer dizer que homilia e homilos, surge da mesma raiz que é extraído do verbo homileu, cuja a tradução é conversar. Então, aquela pessoa que tem o dom da palavra, ela é muito importante para a igreja, muito importante para o povo de Deus, porque aquela pessoa que tem o dom da palavra, que sabe conversar, ela tem um poder muito grande de estar aglutinando as pessoas a seu redor e ensinando, mas não é só ensinar, é ensinar o conteúdo bíblico, né? Que é o nosso intuito aqui. Então, aqui, qual a característica da homilética? Organizar, veja bem, esses verbos aqui, ó. Organizar, ordenar,
a forma correta de produzir um sermão. Então, qual que é aqui o nosso objetivo aqui? Objetivo geral é produzir um sermão. O que seria esse sermão? É o que o pastor faz todos os domingos, né? Na igreja aí, na igreja aqui do Vitória, o pastor João também faz todos os domingos. É o discurso, né? Produzir o sermão. E é isso que nós temos que nos apegar. É como produzir esse sermão. Nós vamos mais à frente falar do esboço que nós temos que fazer. Tem pregadores que são tão experientes que eles não fazem mais nem esboço. Né? Mas, quando você está iniciando, é importante você fazer um esboço, você ter aquele esboço, é o que vai te direcionar na sua pregação. Né? Você tem que fazer aquele esboço ali, para você lembrar dos pontos essenciais durante a sua pregação. Não vamos falar muito sobre isso ainda. Então, vamos continuar aqui nessa introdução. Característica, qual a característica da homilética? A pergunta. Aqui a resposta: organizar, ordenar a forma correta de produzir o sermão. Portanto, a homilética passou a ser uma característica básica, anunciando o que mais tarde passou a chamar pregação. Nós tivemos na história da igreja grandes pregadores, grandes pessoas que tinham esse poder do discurso, de falar em público, grandes pregadores. Charles Spurgeon foi um grande pregador. James Sawyer foi um grande pregador. Billy Graham. Eles reuniam assim, nas suas pregações estádios cheios, com 100 mil pessoas, com 200 mil pessoas. Então, eles tinham essa capacidade muito grande. E eles eram pregadores bíblicos. Né? Hoje, infelizmente, a gente não vê mais pregadores como dessa época. Lá da década de 60, da década de 50, esses evangelicais, né, do evangelicalismo, esses homens que aglutinavam gente ao redor de si, multidões, e usando a palavra de Deus, usando a Bíblia Sagrada. Hoje em dia, a gente vê aí nas pregações, principalmente na televisão, as pessoas pregando autoajuda, pregando que cura, então, e muitas vezes falando sobre bens financeiros, né? Essa pregação bíblica mesmo, raiz, não está mais assim em voga hoje em dia. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que voltar assim a pregação, voltar a nossa pregação para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Seja uma pregação temática, seja uma pregação textual, ou seja uma pregação expositiva. Esses são os 3 tipos de pregação. A pregação temática, tem outros tipos, né? Mas esses são os principais. A pregação temática, a pregação textual e a pregação expositiva. Eu tenho, assim, como professor, eu tenho assim, uma afinidade maior com a pregação expositiva. Não se preocupe que nós vamos falar ainda muito sobre esses 3 tipos de pregações. Eu tenho eu gosto mais de pregar expositivamente. Outras pessoas gostam de pregar mais uma pregação temática. E outras, até uma pregação textual. Eu vou dar aqui para vocês aqui a diferenciação sobre esses 3 tipos. A pregação textual, você pega um texto pequeno. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pega esse versículo, e dentro desse versículo, você vai fazer a sua pregação. Aí é uma pregação textual. Você vai tirar do texto, o texto pequeno, a sua pregação. Né? A pregação
textual. Não é todos os versículos da Bíblia que têm essa condição de ser pregado na forma textual. Não todos. Mas tem alguns textos da Bíblia que pode ser pregado textualmente. Essa pregação textual, ela é usada, por exemplo, quando você for dar uma pequena palavra, né, uma introdução de 10 minutos, 15 minutos, você usa essa pregação textual porque ela é pequena. Você vai pregar 15 minutos, aí você usa ali essa pregação textual. A outra pregação é a pregação temática. Por exemplo, você vai pregar sobre salvação. Aí você vai na Bíblia, o texto saiu, você pensou, vou pregar sobre salvação hoje. Aí beleza. Aí você vai na Bíblia, você relaciona textos, versículos bíblicos que falam sobre salvação, você vai retirar, né, você vai preparar um esboço usando esses versículos e vai falar sobre cada um deles, dentro de o seu tema. Você não pode fugir do seu tema. O seu tema é salvação. Você vai falar dentro do seu tema. Então, você vai sim, a pregação temática, você vai usar os versículos bíblicos para embasar aquele tema que você quis pregar. Então, é claro que nós vamos estudar ainda detalhadamente cada um deles. E a pregação expositiva. O que seria essa pregação expositiva? Você vai pegar um texto bíblico maior, você vai ler, por exemplo, os 10 versículos, e vai pregar o que aquele texto ali está dizendo. Você vai pregar, você vai olhar para aqueles 10 versículos, você vai pregar o que aqueles versículos estão dizendo. No contexto geral, no contexto amplo. E dessa forma, pregação expositiva, ela se parece com estudo. Mais que estudo, porque você vai pegar aquele texto, você vai usar o contexto imediato, você vai usar o contexto posterior, e você vai usar o contexto cultural, você vai pegar tudo aquilo, toda aquela gama de contextos, né? E vai trazer, vai estudar e vai expor aquele texto. É a pregação expositiva. Então, a pregação expositiva, você vai tirar um texto mais longo na Bíblia e vai pregar esse texto mais longo dentro do seu contexto. Primeiramente, nos 3 tipos de pregação. Você vai saber tirar esses 3 tipos, qual que é a mensagem central. A mensagem temática você já sabe, a mensagem central seria a salvação. O texto de João, que eu citei aqui, seria também a salvação, né? Todo aquele que nele crê não pereça, né? Também a salvação. Você vai tirar a ideia central de cada texto e vai passar para o seu público, né? Aí você vai necessariamente, você vai ter que fazer um esboço. Você vai ter que fazer um esboço para, quando você estiver falando, você vai olhar para o esboço e vai lembrar daquilo que você estudou. Para você preparar um sermão que faça a diferença na vida das pessoas, vocês têm que estudar muito. Você tem que estudar muito, mas muito mesmo. Porque uma pregação de 50 minutos, você tem que ter um conteúdo 5 vezes maior para você passar para o seu público. Sabe por quê? Se você não tiver esse conhecimento, às vezes o pastor vai te dar a oportunidade de você pregar 45 minutos. Se você não tiver um conteúdo amplo para poder falar para o público, você ficou meia hora, com 3 minutos você fala tudo e não lembra de mais nada. Então você vai ter que ter essa gama de conhecimento, de conteúdo, para você ter conteúdo para falar 5 vezes mais ou 10 vezes mais do que você estudou. Aí você vai conseguir falar com desenvoltura. O que acontece muito, né, quando você está
falando em público é isso. Então, você trava, sua mente trava, porque você não consegue lembrar das coisas naquele momento que você está falando. Você não consegue lembrar de tudo. Você esquece. Então, por isso que você tem que estudar muito. Você tem que estudar 5, 10 vezes mais do que o tempo que você tem. Não se esqueça. Oração, né? Jejum, é importante para você quebrantar o seu coração, quebrar a sua carne, quando você estiver preparando um sermão. E oração e estudo. Não vá despreparado para pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que você está pregando. O Evangelho, ele tem o poder para salvar todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro do judeu, depois do gentil. Então, é uma oportunidade extraordinária que você tem de pregar essa palavra. Então, você tem que usar todas as ferramentas, né? E de forma organizada para você conseguir transmitir para o seu público. Eu falando assim à primeira vista, parece que é meio complicado, parece que é complicado. Mas, com a prática, nós temos que entender também que tudo é prática. Quando você pratica, você vai melhorando gradativamente. Tudo é prática. A primeira vez que eu preguei, eu tive uma oportunidade lá, o pastor falou comigo assim, você vai pregar 15 minutos. 15 minutos. Lá na igreja quadrangular, né? Eu era da igreja quadrangular, quando eu aceitei Jesus. Você vai pregar 15 minutos. Aí eu preparei. Preparei tudo lá. Tá. Com 1 minuto e meio, eu tinha falado tudo. O que eu ia fazer com os outros 13 minutos e meio? Encher linguiça, né? Porque eu falei tudo. Tudo que eu tinha estudado. Então, quer dizer, ficou uma pregação, né, muito ruim. Mas tudo bem, foi a primeira vez, tudo. Aí das outras vezes eu já fui melhorando, melhorando, até me tornar um pregador. Até me tornar um pregador, sim, com mais desenvoltura. E é assim que tem que ser, é prática. Se você tem uma oportunidade, você vai praticar e vai melhorar. E quanto mais você pratica, melhor você vai usar as ferramentas, melhor você vai ter desenvoltura, mais rápido você vai perder aquele medo de falar em público, e assim por diante. E aí você vai se tornar um pregador com excelência. Mas uma coisa você não pode nunca perder, é o senso de responsabilidade. Porque a responsabilidade de pregar a palavra é muito grande. Se você subir no altar da igreja e pregar uma coisa que não condiz com a verdade, você vai afetar a vida de uma pessoa. E muitas vezes você pode dificultar a vida dessa pessoa, a pessoa se desviar, a pessoa não querer mais ser um cristão, às vezes por causa de uma palavra errada. Pois não. A mãozinha sumiu aqui da minha tela. Desculpa ter interrompido o senhor, que a Não, mãozinha sumiu aqui. não tem problema não, vou falar. O senhor está tocando um assunto bastante sensível aí. Bastante sensível. Estava até pensando em perguntar atrás, alguns minutos atrás. Porque quando a gente conversa com um político, ele sempre sabe tudo, sempre tem certeza de tudo e a posição dele sempre é certa. Já conversei com vários. Nunca que você conversa com um político porque ele tem dúvida. Quando você está estudando alguns temas um pouco mais polêmicos, você vai buscar estudo de pastores mais antigos, que já estão na atividade há mais tempo, todos eles têm certeza da sua posição. Todos eles acham de pé junto que eles são certos, mas vocês estão falando de coisas diferentes a respeito do mesmo tema, se são 3 ou 4, 2 tem que estar errados, mas eles sempre estão certos. Essa pregação, quando a gente vai tocar de tema mais sensível, você deixa aberto, deixa reticência ao final de alguma exposição, depois outra reticência, depois outra reticência,
para a própria pessoa tirar a conclusão, porque um tempo que o senhor já bateu muito aí nessas aulas nossas foi sobre a salvação, por exemplo. Se ela vem do Espírito Santo, se ela já é pré-ordenada do nascimento, se ela é conquistada. Quer dizer, quando a gente prega esse tipo de coisa aí, como é que faz? Vamos chegar assim mais perto da técnica a respeito disso. É o seguinte, você tem que ter a sua convicção, né? A sua convicção, ela tem que... A confissão de fé, né? Por exemplo, uma pessoa que é um pastor reformado, ele tem a convicção da salvação, né? Que Deus é o autor e consumador da salvação. Então, ele vai pregar isso, ele vai afirmar isso. Se você é um pastor mais da linha pentecostal, você vai fixar mais na responsabilidade humana, que é o ser humano ele tem que aceitar, Deus oferece a salvação, e que que o ser humano ele tem que aceitar essa salvação. Né? Já o pastor reformado, não, Deus ele te salvou, ele te predestinou e ele vai te salvar. E você vai ser santificado ao longo da sua vida. Né? É uma coisa irresistível. Já o pastor pentecostal, ele pensa, não, ó, Deus ofereceu a salvação, mas o homem tem que querer. Né? Aí o que acontece? Quando você está pregando assim, você tem que ter assim, a convicção, isso é uma convicção sua, né? A igreja, ela, ela tem assim, a convicção, você pode prestar atenção. O pastor dirigente, pastor dirigente, ele tem a linha dele, a convicção dele, né? Então, a igreja ela vai acompanhar essa convicção que o pastor tem. Porque ele é o líder, né? Ele é o condutor do rebanho. Então, ele vai pregar, assim, nessa premissa, né? De estar sempre levando em conta a sua convicção, a convicção de fé. Porque, senão, ele não seria um pastor, né? Da igreja. Mas existem divergências nessa questão, né? Um pensa de uma forma, outro pensa de outra. A Bíblia, ela tem um paradoxo, né? Que vários versículos que dá a entender que você é salvo por Deus, Deus é soberano na salvação, mas muitas das vezes você vê alguns versículos incitando ao homem a buscar essa salvação. Então tem esse paradoxo. É uma coisa que parece que é conflitante e a gente não tem uma resposta definitiva para isso, mas está lá na Bíblia. Então, quando você tem assim, uma tendência, você vai na sua tendência e ensina da maneira correta. Porque não tem uma resposta assim, definitiva, são interpretações. Né? Então, quando você está assim, eu tenho uma interpretação de uma forma. Então, quando eu for dirigente da igreja, pastor titular, eu vou conduzir a igreja de acordo com a minha convicção. E que a minha convicção ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Ela não pode ser contrária à Bíblia. Da mesma coisa, o outro pastor que tem uma interpretação diferente. Ele tem que interpretar aquele texto, mas ele tem que fazer com que a igreja prossiga, mas que aquele ponto não faça com que aquelas pessoas se mantenham distante da verdade. E tem alguma coisa, mais uma vez, eu vou repetir para os irmãos, que tem os pontos fundamentais da fé. Esses pontos fundamentais da nossa fé, ele não tem divergência. Eles são inegociáveis. Então, quando o pastor prega esses pontos fundamentais, ele pode ser de uma linha reformada, ele pode ser de uma linha pentecostal, ele pode ser de interpretação em pontos secundários diferentes, mas quando ele prega os pontos fundamentais da fé, isso é inegociável, é universal. Todos pregam da mesma forma.
quando tem alguma coisa que não é fundamental, o que seria fundamental? A coisa que não vai te atrapalhar na sua salvação, aí pode ser que tenha uma maneira de interpretações, né, diferentes. Mas nos pontos fundamentais da fé não pode. Os pontos fundamentais da nossa fé, você tem que pregar todos, não interessa a denominação, não interessa se é uma linha reformada, se é uma linha pentecostal, não interessa. Eles vão pregar tudo do mesmo jeito. E porque, no final das contas, todos querem a vida eterna, querem a salvação, né? Todos nós queremos passar a eternidade com o soberano Deus. Então, nós temos que conhecer esses pontos fundamentais. Vocês já conhecem bem esses pontos fundamentais, porque eu, para falar a verdade, estou desde o início aqui do curso, eu estou falando da mesma coisa a respeito desses pontos fundamentais. Com certeza você sabe de cor esses pontos aí fundamentais da nossa fé, que são inegociáveis. Porque se você falar alguma coisa contrário a esses pontos fundamentais, no que diz respeito à salvação, aí será heresia. E a heresia, ela é terrível porque te afasta da verdade, né? Então, tem pontos secundários que podem ser negociados, que pode ter interpretações, mas nos pontos fundamentais, que é o que realmente conta, aí não, aí é inegociáveis. Eu não vou repetir não, aqui os pontos fundamentais, que eu já falei muitas vezes. E, no fundo, vocês também sabem quais os pontos fundamentais da fé cristã, né? Tudo bem, César? Isso aí, de fato, as divergências, elas pairam mais Então, vamos nas aqui. questões secundárias, não nos pontos fundamentais. Falar aqui, através de uma forma mais elaborada, né, a pregação, né, através de uma forma mais elaborada, incluindo outras importantes ferramentas, né, surgiu, então, a eloquência. O que seria eloquência? A forma bem-sucedida de falar. Tem pessoas que é um dom natural da pessoa, né? Ela é eloquente. Ela fala bem. Ela consegue transmitir a mensagem, ela consegue falar com elegância, né? Também seria aqui, falar com elegância. Algumas pessoas têm que trabalhar essa eloquência, outras pessoas nem tanto, já vem assim, digamos que vem do berço, né? Se você é de uma família em que seu pai ou sua mãe já tem essa questão são pessoas que leem muito, já tem uma certa cultura, né, vamos dizer assim, leem bastante, busca, né, a fala o português mais correto, não quer dizer que um é melhor que o outro, né, porque o importante é você passar a mensagem, né? Nas aulas de português a gente aprende muito isso. O importante não é o português correto. O importante é você passar a mensagem. Mas quando você está ali, você fala com um padrão, né? Padrão culto. Você fala o padrão culto, que você pode falar em qualquer lugar, aí você tem essa eloquência, que é falar com elegância. Tem pessoas que já falam elegantemente, né? Falam bem, assim, conjugando os verbos, fala com facilidade. Tem outros que nem tanto, mas elas buscam aprimorar, né? Uma coisa que nós vamos falar aqui também, que a eloquência, essa maneira elegante de falar, ela não é gestos e gritaria. Tem pessoas tem líderes que acham que você falar é você, por causa da falta da eloquência, né, que é a maneira de falar, a maneira elegante de falar, eles começam a gritar gestos, né, que aqui nunca viu
alguns pastores que sobem no altar e começam a dar pulo lá no altar, começam a fazer gestos, né? Gestos extravagantes. Isso aí é ao contrário daquela pessoa que vai, né, no altar e fala bem, com elegância, e transmite a sua mensagem. Gestos e gritaria, a gente vê muito. Mas você pode ter certeza que, não quero generalizar, né, mas você pode ter certeza que muitas vezes, quando você grita muito, faz gesto extravagante, é porque você não tem um conteúdo a ser repassado para o público. Você não sabe pregar da maneira correta. Então, aquilo que você faz ali, mantém a atenção do povo, não pelo que você está falando, e sim pelos gestos. Né? Você pula, você grita. Igual, por exemplo, tem muitas igrejas acontece isso, que é proibido, dentro da forma correta de pregar, né? Da forma mais... Isso é a questão de, de você chamar a atenção do povo, né? Quando aquelas pessoas que falam a palavra estendem a palavra demais. Por exemplo, aleluia! Aí todo mundo bate palma. Não precisa, isso não é correto. Você tem que falar, aleluia. Outra coisa também, gente, nós temos que, já é uma coisa que acontece muito, e a pessoa fala aleluias. O correto é falar aleluia. Né? Aleluia. Aleluias, quando você está no plural, você está dando aleluias a deuses. Nós temos somente um Deus. Aleluia. Isso também nós vamos corrigir durante o nosso estudo, nós vamos estar corrigindo essas questões. Também aqui, ó. Porém, o verdadeiro sentido da palavra é falar bem de maneira que atraia a atenção do público de uma forma que todos entendam, de maneira satisfatória. Então, não é com gritaria. Né? A gente vê na internet, aí, cada um aqui, a gente fica... Né? As pessoas aí pregando, aí, deitando no altar, até pirueta a gente vê dando aí no altar. Isso é uma coisa errada. Isso aí não é pregação do Evangelho. Isso aí não é pregação. Pessoa pulando, pessoa carregando o outro nas costas. Tudo para... Isso é porque falta palavra, falta mensagem. Aí começa a fazer aquele teatro ali para chamar a atenção das pessoas. Mas a verdadeira maneira de você pregar é pregando a palavra. E a melhor maneira de você transmitir é através da palavra, é através da pregação, da eloquência, da pregação elegante. Gritaria não, gestos extravagantes não. Nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Como você se comporta no púlpito, né? Como você se comporta ali, o que você pode fazer, o que você não pode, né? Tem gente que faz cada coisa ali na hora da pregação. Tudo isso nós vamos estudar. Vou só falar aqui uma questão aqui, né, que os professores de teologia, os professores de homilética, a primeira coisa que eles falam, né? Você não pode, de maneira nenhuma, ao folhear a Bíblia, passar o dedo na língua. Isso é uma coisa que a gente vê direto, né? As pessoas folheando, os pastores, né? Folheando, passando o dedo na língua. Isso não pode. Vamos falar muitas outras coisas, né? Mais um pouco à frente. Isso que eu estou dando só umas pinceladas de algumas coisas que são totalmente erradas na hora de pregar. Quando o pregador é eloquente, ele fala com elegância. Né? Os grandes pregadores que eu citei aqui há pouco, eles eram pregadores, eles falavam com elegância. E, através dessa fala deles, com eloquente, com elegância, eles falam também com segurança. Eles são seguros com aquilo que eles falam, né? Isso vai até de encontro com o que o César falou, né? Porque tem muitos pastores aí que eles
a segurança é tão grande que muitas vezes, dependendo da segurança, isso acontece muito no direito, né, com os advogados. Às vezes a pessoa está falando uma coisa até errada, mas ela fala com tanta segurança que parece que ela está falando a verdade. Ó, lembra dos sofistas lá, né? Eu falei para vocês. Segurança na hora de falar, né? Então, mas nós temos que, além de falar com elegância, com eloquência, falar bem, de forma bem-sucedida, nós temos também que falar a verdade, e essa verdade tem que ser falada com segurança. A gente não pode, de maneira nenhuma, chegar no altar e falar uma coisa que não é verdade, né? Nós temos que falar tudo, e tudo com segurança e a coisa verdadeira. Então, o que nós vamos, basicamente aqui, nós vamos aprender neste curso, né? Montar e apresentar sermões, vamos aprender a montar o sermão, o esboço, né? De maneira eficaz. Evitar os exageros. Você vai evitar agir de maneira exagerada no altar, no púlpito, né? Você vai eliminar também vícios, como passar o dedo na língua, né? Na hora de pregar, na hora de folhear lá. Outra coisa também, quando você... Se não falar assim, quando você for pregar na igreja, né? Uma igreja que não é a sua, você tem que falar assim, o essencial, né, sobre você. E não ficar assim, dando mais ênfase à sua pessoa do que a pregação. Tem pessoas que vão pregar na igreja visitante, como visitante, começa a falar dele, fica interminável, né, falando dele. Não, isso é um vício. Você não tem que falar de você. O povo foi ali, foi até aquele local, para escutar a palavra, né, para escutar a palavra de Deus. Então, o foco tem que ser a palavra de Deus. Com o ponto central da palavra de Deus tem que ser Deus, né, uma pregação teocêntrica, e Jesus, né, uma pregação cristocêntrica. Você está ali para pregar, né, Jesus, né, para pregar Jesus. Né? As pessoas vêm ali para escutar você falar sobre a obra salvadora de Cristo. E não é falar sobre você, ficar, né, falando sobre você, contando histórias, né? Aquele pastor que conta história demais. Você pode ilustrar, sim, a sua pregação, você deve ilustrar a sua pregação, mas com a ilustração que tem a ver com o texto, que tem a ver com a mensagem que você está pregando. Você não pode chegar em um local e começar a contar uma história totalmente fora do contexto daquilo que você que você foi pregar. Um erro também que nós vamos falar aqui mais à frente quando você for pregar, irmãos, irmãs, você vai ler o texto, você vai explicar aquele texto que você leu. Seja ele na pregação textual, né, texto curto, na pregação temática, que são vários textos juntamente com o tema, ou então na pregação expositiva, que são um texto mais longo, dentro do seu contexto. Você vai pregar aquilo que você leu, seu povo. O que acontece muito por causa do despreparo, né, das pessoas, dos pregadores, lê um texto e vai pregar sobre outra coisa. Tem um texto lá no Novo Testamento e vai pregar sobre a Arca de Noé, lá no Antigo Testamento. Né? Não, você tem que pregar aquilo que você leu. Você tem que pregar aquilo que você se propôs a pregar. Os irmãos lembram aí alguns aí devem lembrar do dia que eu preguei aí em Santa Luzia. Eu preguei sobre Daniel, capítulo 9, que é a oração de Daniel. Essa pregação que eu preguei aí na igreja, ela é uma pregação expositiva.
Os irmãos, aqueles que prestaram bastante bem atenção, eu falei com eles, fique com a Bíblia aberta. Nós vamos pregar um texto expositivamente. E, em momento nenhum, eu fugi daquele texto. Os irmãos devem ter percebido, né? Preguei aquele texto. Aquela mensagem que eu passei estava dentro daqueles versículos que eu li. Fiz algumas aplicações para os dias de hoje, mas não fugi do tema. Você não pode fugir do tema, que era a oração de Daniel. Se você faz uma redação aí no Enem, ou em qualquer outro lugar aí, se você fugir do tema, você já zera a redação. Tem pregadores que vão falar sobre salvação, né, e fogem do tema para falar sobre, por exemplo, escatologia. Né? Então, vai falar sobre o tema oração e vai falar sobre a história lá do Antigo Testamento, lá dos reis. Não, você tem que falar dentro do seu tema. Você não pode, o pregador não pode fugir do tema de hipótese nenhuma. Não pode. Porque senão fica com a pregação descontextualizada. O que acontece? Você sai dali, você ficou ali 40 minutos ouvindo a pessoa pregar e sai de lá, não entendeu nada da pregação, porque não houve aquela coesão, isso aí para usar um termo do português, né? Não teve aquela coesão, a coesão e nem uma coerência. Então vocês têm que focar no texto e no tema. Você não pode fugir do tema, em hipótese nenhuma. A sua pregação seja bem sucedida, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, aprender a montar sermões de maneira eficaz, evitando os exageros, os vícios, né, que são muitos, a linguagem corporal e oral. O seu corpo fala, é linguagem corporal. As pessoas estão ali, elas vão observar os gestos, os movimentos que você está fazendo, não fazer movimentos bruscos, né, durante a pregação. Cuidado com o vocabulário. Você não pode usar... uma coisa também interessante. Você vai pregar. Você tem que conhecer o seu público. Né? Você vai ter que conhecer as pessoas. Então, você vai usar um vocabulário de acordo com que aquelas pessoas entendam o que você está falando. Por exemplo, se eu for pregar para crianças, eu vou ter que usar um vocabulário que as crianças entendem. Se eu for pregar para adultos, né, eu vou ter que usar um vocabulário que os adultos entendem. Então, você pode fazer adaptações? Pode. Mas você não pode, você tem que conhecer aquele público. Né? Tem um pastor que ele é pregador de jovens, né, que ele usa assim, essa questão muito bem, que é o pastor Lucinho. Se eu não me engano, ele era da Getsemane, né, no passado, depois ele foi para o Batista, né, coisa assim. Ele prega assim para jovens, ele usa a linguagem daqueles jovens, né, daqueles jovens ali. Então você tem que conhecer, né? Conhecer, você vai pregar para casais, né? Você tem que conhecer o seu público e trazer uma mensagem que seja bem uma mensagem. Você não pode negociar o evangelho, né? O evangelho é inegociável, você tem que pregar o evangelho, mas você vai trazer uma mensagem de uma forma que aquelas pessoas entendam o que você está pregando, né? Então, eu dei algumas pinceladas aqui do que nós vamos aprender na prática,
a prática durante essas aulas aí. Então, aqui é um resumo do que nós iremos aprender aqui nesse capítulo, nessa apostila aqui e nessas aulas nossas, né? Ó, no capítulo 1, nós iremos aprender sobre como surgiu a homilética e seus principais conceitos, né? Aqui a próxima aula, aqui, o capítulo 1, nós vamos falar sobre isso. Capítulo 2, vamos falar sobre a importância da locução do pregador. Aqui também é importante, né? O pregador, ele não pode ficar aquela voz, né? No mesmo tom o tempo todo. Aquele tom. As pessoas dormem. Ou então aquela pessoa que vai num tom, depois dá um salto, um grito, leva o tom lá em cima, que até assusta as pessoas. Não, você tem que saber, né, usar. Você pode aumentar o tom de uma forma moderada, você pode diminuir o tom, você pode, com seus gestos ali no altar, você pode fazer com que as pessoas prestem mais atenção. Né? Então, você tem que saber usar isso aí, né? A locução do pregador, a comunicação através da homilética. Né? Aqui nós vamos aprender bem, através da homilética ali, como se comunica, a importância da homilética na prática do querigma. O que seria querigma? Querigma é a própria pregação. A própria pregação. Eu pus essa palavra aqui porque estamos fazendo curso de teologia, então nós seremos teólogos, né? Então a gente tem que melhorar, a certo ponto, o nosso vocabulário. Porque, se eu já falar assim na igreja, né? Por exemplo, os irmãos aí na igreja. Hoje nós vamos falar sobre o querigma. As pessoas não vão entender, né? Porque o querigma é a própria pregação. Então, nesse contexto, é melhor você falar assim, a importância da homilética na prática da pregação. As pessoas vão entender. A prática do querigma, aí as pessoas não vão entender. Mas aqui, por que eu falei aqui dessa forma? Porque nós estamos entre seminaristas. Então, quanto mais a gente aprender o vocabulário dos teólogos, melhor, porque um dia nós estaremos aí fazendo um mestrado, um doutorado, fazendo um TCC, ou uma dissertação, né? Nós temos que conhecer essas palavras, né, mais técnicas, né? Se você for ler um artigo de um artigo, por exemplo, no TCC, por exemplo, do TCC trabalho de conclusão de curso, né? Quando você está terminando o curso superior, você faz um TCC, você vai ler ali uma linguagem totalmente técnica. Agora, quando você faz uma resenha, você vai ter uma imagem, uma linguagem mais coloquial e assim por diante. Né? Então, é bom a gente, alguns momentos, a gente enriquecer o nosso vocabulário. Né? No capítulo 5, nós vamos aprender a prática de como elaborar os sermões. Aqui sim é uma coisa mais prática. Nós vamos elaborar um sermão textual, nós vamos elaborar um sermão temático e vamos também elaborar um sermão expositivo. E no capítulo 6, nós iremos falar sobre os principais tipos de sermões temáticos e textuais. Né? Aí, os principais tipos, vai ter lá os esboços, né? Os sermões práticos, temáticos, textuais. E no capítulo 7, encerrando, nós vamos falar sobre o sermão expositivo. Que é o sermão que os irmãos me viram pregar aí, que foi o sermão expositivo. Esse sermão expositivo, ele é pouco usado. Ele é pouco usado
nas igrejas, os sermões que são mais usados são esse aqui, ó, são os temáticos, né? São os temáticos. O expositivo ele é menos usado, sabe por quê? Porque ele é mais trabalhoso. O sermão expositivo ele dá mais trabalho, porque você tem que estudar contextos ali, tudo, você tem que transmitir o que o texto está dizendo. O sermão temático você também transmite o que o texto está dizendo, mas você já tem um tema, né? A maioria dos pastores preferem os sermões temáticos. Os textuais é mais uma questão para curtas palavras, né? Mas o sermão expositivo é mais trabalhoso. Você tem que estudar todos os contextos, né? Dá mais trabalho. Nas igrejas, na sua maioria, os sermões mais usados são os temáticos, justamente por essa facilidade, né, maior. As pessoas se identificam mais com o sermão temático, né? O sermão expositivo é bem mais trabalhoso. Mas nós vamos aprender todos os três, nós vamos aprender, nós vamos fazer os esboços desses sermões, né? Nós vamos praticar, né? Eu não sei se a gente vai conseguir praticar essas pregações igual eu fiz aqui no Bela Vitória, porque lá no Bela Vitória o curso era presencial. E eu, depois que eu passei o conteúdo aqui da apostila, a gente começou a pregar, né? Os irmãos começaram a pregar da maneira prática, né? E foi as aulas que teve mais gente. Ninguém faltava, só para ver o outro pregar, né? Só para ver o outro pregar, ninguém faltava. Acho até assim interessante que teve pessoas que me surpreendeu. Tem pessoas aqui que surpreendeu, que eu pensei que a pessoa era mais tímida, não ia conseguir. Foi pessoas que pregaram muito bem, usando as ferramentas. Houve um ganho de qualidade na pregação, justamente porque eles começaram a usar essas ferramentas que eu estou falando para você. Abriu ali o leque, né, muito, muito grande para eles, começaram a usar as ferramentas e se tornou uma pregação mais fácil, né? Eles realmente ficaram nervosos, né? Você vê que hoje nós temos líderes lá por exemplo, tem o Givaldo mais a Valquíria, que são líderes de jovens, né? Eles usam essas ferramentas na pregação que eles fazem com os jovens, usam. Tem alguns diáconos lá também que usam, né, as ferramentas. Então, assim, abriu assim, um leque muito grande, né? Porque facilita muitas coisas. Às vezes você quer pregar, mas você não tem assim, um começo. Como que eu vou fazer para pregar? Como que eu vou iniciar? E é isso que nós vamos aprender. Dentro das técnicas, né? Agora, aqui eu faço uma comparação muito com a pessoa que vai tirar a carteira. O instrutor lá da autoescola ensina para a gente as técnicas, como se dirigir, né? Dirigir bem, tal, observando, tal, questão de segurança e tudo. Muitas vezes a pessoa, depois que passa, aí larga tudo de lado e vai fazer do jeito que ela quer, né? Eu falo para os irmãos que se vocês começarem a usar as ferramentas, vocês não vão querer deixar de usá-las mais, porque facilita muito a vida do pregador. Facilita muito. Fica muito mais simples a pregação e fica simples, mas porém fica mais o conteúdo fica mais rico, né? O conteúdo fica mais rico. Então é isso que nós vamos aprender. Eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu tenho a intenção de fazer um momento da prática aqui
prática aqui com os irmãos. Vou montar uma maneira ainda da gente praticar, né? E presencial em Santa Luzia é mais difícil porque, como eu observei, eu estava indo aí uma vez por mês, né? Eu vi que tinha pessoas que não tinha como deslocar para ir, tá? Pessoas que moravam muito longe, perdia aula, né? E diferente daqui, que a maioria morava aqui no bairro e tal. E vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Mas que é muito engraçado e satisfatório, porque você vê, as pessoas ficam nervosas. As pessoas ficam nervosas. Até pregador experiente fica assim, um pouco nervoso, né? Essa hora. E muito mais quando você está sendo avaliado, né? O nosso curso lá era avaliado por mim, o pastor João, e pela pastora Georgia. Ficava lá todos três lá, anotando tudo. Anotando os erros, os acertos, né? Como foi feita a leitura do texto, como foi feito o uso das ferramentas, da pregação, né? Como eles ficavam anotando o tempo todo, né? Tem gente lá que pregou bem, surpreendeu, mas teve outras pessoas também que travaram. Né? Foi aquele se travou de uma forma geral mesmo, travou mesmo. Então, né? Mas mesmo assim, é um treinamento interessante. Treinamento interessante que nos cursos assim é bom a gente treinar, a gente praticar. Então, aqui, vamos encerrar essa aula de hoje, aqui na introdução. Na próxima aula, segunda-feira, irmãos, segunda-feira que vem, eu não vou estar aqui em Belo Horizonte. Eu vou estar lá na Bahia, lá em Porto Seguro. E passando uns dias lá na praia com a minha esposa. Mas eu vou mandar uma aula gravada para vocês aí sobre esse assunto aqui, que eu já tenho essa aula gravada de outros cursos. Né? De outros cursos eu já tenho. Vou mandar para vocês, só para vocês não ficar sem nenhum conteúdo aí. Aí durante a semana vocês assistem, são aulas mais curtas, né? 50 minutos, 40 minutos, uma aula mais curta. Aí vocês assistem aí para vocês pegar um pouco mais de conteúdo. Então, terminando aqui essa aula de hoje, aqui diz, portanto, ficamos atentos, pois esse estudo nos levará a ter a noção de como pregar sermões e estudos, usando as ferramentas necessárias, não só necessárias, eficazes. Vocês, com certeza, vocês verão que aqui deve ter pessoas aqui que são líderes de pequenos grupos na igreja, né? Ou são professores de escola dominical aqui. Essa questão da homilética serve para toda a pregação em si, né, no altar, serve também para um ensinamento de como você vai dar uma aula, você preparar um esboço para dar uma aula também. Né? Aí, é muito interessante. E para encerrar aqui, como eu falei que nós somos comissionados por Cristo, né? A pregação do Evangelho nos foi comissionada por Cristo. O próprio Jesus ordenou aos apóstolos ide, né, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Sendo assim, devemos fazê-lo da melhor maneira possível, para que a igreja seja edificada na palavra de Deus. Então, é para a edificação da igreja. O que nós vamos aprender aqui é para edificar a igreja, para edificar o povo de Deus, para a edificação do reino. O ide tem que ser feito plenamente, pois é o que Jesus quer que seu povo faça. Né? Portanto, façamos bem. Isso aqui é para fazer bem. Não fazer as coisas de qualquer maneira.
como eu disse, né, lê um texto e prega outro. Você está lá no altar, lá fazendo movimentos bruscos lá no altar. Você está limpando lá lenço sujo lá no altar, né, aquela coisa toda que usando lenço lá, gritando, esticando os finais das palavras, né, fazendo gestos que não condiz, né, com o local que você está. Você subindo no altar com a roupa que não é a roupa que não é adequada, tudo isso nós vamos aprender. Você tem que estar bem apresentável. Não tem condições nenhuma da pessoa chegar para pregar com a roupa que não condiz com o local que você está ali, que é um altar. Tudo isso nós vamos abordar. Tudo isso nós vamos abordar nesses 7 capítulos dessa apostila. Tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta sobre a nossa aula de hoje? Boa noite, pastor. Eu não tenho pergunta, não. Eu só queria fazer uma reflexão. Parece que a Ashley está falando alguma coisa. Sim. Posso falar? Não estou ouvindo. Não, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não deu para ouvir, não, Ashley. Eu estou ouvindo bem. Ah, Eu também tô A ouvindo. gente está ouvindo, pastor, então é só o senhor. Tá dando para ouvir ela sim. é o seguinte, o que o senhor falou aí, eu tive uma reflexão, porque ontem eu fui no... Peraí, deixa eu trocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Às vezes é o meu fone aqui que não está. Tá bom. Oi, pastor. Tá ouvindo? Troquei o fone aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, pastor? Não é o fone, não. Oi, pastor. Só o senhor que não tá me ouvindo? Eu não estou conseguindo ouvir. Ah, mas então eu deixo a pergunta depois. Eu Escreve faço. aí para mim, no chat aí, que depois eu te respondo. Tá bom. Eu não estou conseguindo ouvir ninguém. Aí a tecnologia. Oi, pastor. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo, não. Hoje também a Europa parou de manhã cedo. Gente, realmente eu não estou conseguindo ouvir. É engraçado que a Aí gente vocês tá... mandam para mim por escrito aí Tá bom. no chat aí, que eu respondo depois. Mas
Responde para mim, vocês conseguiram ouvir bem? Me ouvir bem nessa aula? O meu chat não está funcionando, se alguém puder responder para ele. Ele Só está em, responda para mim se vocês me ouviram durante toda a aula. Isso você teve alguma dificuldade? ele tá em A fundo. Lourdes deu para ouvir bem. Eu só devo para me ouvir bem, né? Então tá bom, porque realmente aqui ela ficou mudo agora, isso tudo ficou mudo. Alguma pergunta? Vocês podem fazer por escrito aí, que depois da transmissão, quando eu for entrar lá no Meet, lá, eu consigo responder para vocês. Então, vou ver o que aconteceu. Aqui tem o som. Som. Deixa eu ver aqui. Vou tentar desativar o Bluetooth aqui. Só? Oi, pastor, e agora? Realmente só eu que não estou conseguindo ouvir. Engraçado que estava conseguindo, né, no início da aula, agora não. Gente, algum problema que deu aqui. Tudo bem. Vocês deram para. Então tá. Qualquer coisa aí, vocês mandam para mim, então no grupo mesmo aí, vocês mandam aí que eu respondo. Mas deu então para ouvir bem a aula, então o importante é isso. Essa aula vai ficar gravada, vocês poderão assistir depois. Então vamos orar. Agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, né, no curso teológico. Está chegando ao fim, né, do nosso módulo, né, no módulo 1, com essa última matéria. Permaneçam firmes aí, que eu já pus essa matéria de homilética no final, justamente para isso, para chamar mais atenção, né, dos irmãos, para a arte de pregar. Que vocês sejam aí expertos em pregar a palavra de Deus. E o reino que o reino possa crescer, né, mais e mais. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma vez a tua palavra. Pai amado, que o Senhor esteja cada vez mais abençoando todos que participaram. Abençoa também aqueles que não puderam participar hoje. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas na vida de cada uma das pessoas que estão aqui esta noite estudando a tua palavra. Pai amado, que o Senhor nos ensine a pregar com excelência. Nos ensina, Pai amado, a ensinar com excelência, porque foi o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos comissionou para pregar esse bendito Evangelho. Nós saímos, Pai amado, e ao mundo, ensinando, Pai amado,
através dos nossos sermões, dos nossos estudos. Nós sabemos também, Pai, que não somos nós que convencemos. A nossa incumbência é pregar a verdade. Se nós formos pregar a verdade, nós seremos mais que vencedores. Só aí já compensou tudo, Pai. Porque quem convence, mais uma vez eu afirmo, não somos nós. É o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Teu Espírito Santo, Pai amado, que tem a incumbência de convencer corações dos pecadores. Nós só somos, Pai amado, uma ferramenta, Pai amado, uma ferramenta que é usado, um vaso de barro usado na Tua obra. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos para o Pai. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, esteja com todos, não só hoje, aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Quero ver um amém no chat aí. Amém. Amém, gente. Boa noite. Obrigado, Edna. Obrigado, Rian. Deus te abençoe. Uma boa noite para todos. Até a próxima aula, daqui a 15 dias. E aguarde aí que eu vou enviar para vocês aí a aula gravada. Boa noite a todos. Todos.